Vamos dar início ao nosso culto de quarta-feira. Amém. Que possamos neste momento abrir o nosso coração, nossa mente, os nossos lábios também para louvar a Deus e também para receber a presença dele na nossa vida, no nosso coração. Amém? Eu vou fazer uma pequena leitura aqui em Romanos, capítulo 8, dos versículos 8 até o 11. Diz assim: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? Jesus, glória a Deus. Essa palavra possa habitar no nosso coração, né? Vivermos no Espírito do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer uma pequena oração e pedir a presença dele neste momento. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, nós te glorificamos, Senhor, te bendizemos, Senhor, porque Tu está conosco, Senhor, em todos os momentos. O Teu cuidado, Senhor Jesus, é eterno em nossas vidas quando nós depositamos a nossa confiança em Ti, Senhor. Sabemos que, às vezes, até quando nós esquecemos de Ti, Tu cuida de nós, Senhor Jesus, Tu nos mantém. Ó Pai, que possamos ser gratos a Ti, Senhor. Ó Pai, abençoa, Senhor, a cada pessoa, Senhor Jesus, a cada pessoa que está participando desta live, Senhor. Que possamos render graças a Ti, Senhor Jesus. Abençoa os nossos irmãos, os nossos visitantes, Senhor Jesus, que possam ser tocados pelo Espírito Santo, Senhor, e pela Tua palavra, Senhor. Abençoa o nosso pregador, Senhor, de hoje, Senhor, que ele possa trazer uma palavra, Senhor, que possa construir, Senhor, a habitação no nosso coração, possa construir a Tua habitação na nossa mente, Senhor Jesus, a Tua palavra, Senhor, que é vida. Ó Pai, cuida de nós, cuida de cada irmão, Senhor, que neste momento possamos receber a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, Renailde. A paz do Senhor, Dona Ruth, de novo. A paz do Senhor, irmão Florisvaldo e família. Que o Senhor Jesus possa abençoar a todos nesta noite. Vamos juntos, muito alegres, com muito entusiasmo, louvar o nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória, certos de que Ele nos responderá nossas orações e fará sua vontade sobre todos nós. Amém? Amém. Hoje quem vai trazer a palavra é o pastor Geraldino. O título da mensagem é Domínio Próprio à Luz da Palavra de Deus. O primeiro louvor desta noite é o hino 184, Mais Perto da Tua Cruz. Que possamos sempre estar mais perto, mais próximo cada vez mais do Senhor Jesus Cristo e pedir que o Espírito Santo esteja conosco em todo o tempo, para que Ele nos auxilie, para que Ele nos ensine, nos exorte em todo o tempo. Amém? Então, o hino 184, Mais Perto da Cruz. Mais perto da Tua Cruz. Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor.
Louvado mais seja perto o da Senhor. tua cruz. É o que nós desejamos, né? Mais perto do nosso Senhor Jesus. Porque quanto mais perto nós estamos do nosso Senhor Jesus, mais longe do pecado nós estamos. Amém. Mais longe de falhar nós estamos, né? Mais parecidos com Cristo nós estamos. Amém? Amém. E possamos ter esse domínio, né? Esse domínio próprio que só vem do nosso Senhor Jesus, né? Vem dele. Esse domínio que nós aprendemos, né? É só com Cristo. Amém? Amém. A paz do Senhor, Carlinha. A paz do Senhor Jesus, Osias. Vamos todos aí, se acheguem, vamos louvar a Deus, que Ele merece toda a honra e toda a glória. O próximo louvor agora, ao Rei. Céus proclamam tua glória e falam do que faz as tuas mãos. Os céus amam em tua força, os montes cantam mais uma canção a Deus. Céus proclamam tua glória e falam do que faz as suas mãos. Os rios amam em tua força e os montes cantam mais uma canção a Deus. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. As nuvens são a tua casa e a terra é o descanso dos seus pés. Tua voz tem o som de muitas águas, teu rosto brilha muito mais que a luz do sol. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Ao Rei. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Louvado seja Deus, amém. Glória a Deus. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos imensamente felizes por estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. Quero convidar a cada um para estar conosco e, além de estar aqui, também convidar outras pessoas
a participar conosco da nossa live, estar conectados conosco nessa noite. Nós estamos nesse período agora trabalhando sobre os conflitos da vida e nós hoje vamos trabalhar sobre o tema domínio próprio à luz da palavra de Deus. Então nós vamos refletir. Você que está entrando agora, que a paz do Senhor Jesus seja com você e que você compartilhe com seus contatos, com seus amigos, com seus familiares, com seus grupos, de tal forma que eles possam também participar da palavra de Deus e aprender da palavra de Deus. Pessoas que de repente precisam de orientação, de uma direção. Hoje a palavra de Deus tem direção para quem precisa. Então convido você para compartilhar conosco, para estar conosco nesta noite, entendendo um pouco mais sobre a questão do domínio próprio à luz da palavra de Deus. Amém? Quero convidar você para nós lermos na palavra do Senhor o texto que está registrado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 22 ao 32. Eu quero convidar você para refletir comigo e para entender essa palavra. O texto que nós vamos ler é o texto conforme a nova tradução na linguagem de hoje. Talvez você tenha uma Bíblia aí com a tradução diferente, mas o sentido das palavras são o mesmo, a mensagem, o conteúdo é o mesmo. Então eu quero que você acompanhe e também convide outras pessoas para participar conosco desse momento tão especial que é meditar, que é aprender do Senhor, que é alimentar da palavra do Senhor, que é ser edificado por esta palavra. Bem? Leiamos em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Esse versículo 26. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fique o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas use apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para as coisas que vocês dizem. Façam bem aos que ouvem e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandone toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amém? Convido você, nesse momento, a curvar a sua cabeça e, juntamente comigo, falar com Deus. Vamos pedir que Ele possa falar poderosamente aos nossos corações. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos por tua bondade, por tua misericórdia e por teu amor. Te agradecemos por esse momento, ó Pai, que temos de compartilhar a tua palavra. Pai, eu oro para que cada vida que nesse momento está sendo alcançada, cada vida que está conectada a nós, ó Deus, através deste veículo, Senhor, ela possa ser impactada pela palavra transmitida, de tal forma que haja transformação, haja renovação, haja reconciliação, haja reestruturação de famílias, de vidas, ó Pai, pela ação do Teu Espírito Santo. Deus poderoso, portanto, eu ofereço aqui minha mente, meus lábios, todo o meu ser, para poder comunicar a Tua palavra com toda a clareza necessária
E para que isto aconteça, eu suplico o auxílio e a ação do teu Espírito Santo em nossas vidas. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a paz do Senhor Jesus seja com cada um. Nós estamos então nesta noite trabalhando o tema domínio próprio à luz da palavra de Deus. Não é muito difícil nós olharmos à nossa volta e percebermos que estamos vivendo num mundo desequilibrado, num mundo onde as pessoas perdem o controle facilmente. Basta você sair na rua, no trânsito, basta uma conversa, as pessoas não conseguem relacionar de forma adequada. Se você ligar a sua televisão, se você acessar qualquer veículo de comunicação, você vai ver os resultados da atitude das pessoas que não conseguem ter autocontrole, pessoas que agem de forma impulsiva, pessoas que agem por seus impulsos, que reagem mediante a circunstância em que está vivendo e que não consegue refletir, não consegue se autocontrolar, não consegue se autodominar. Então nós observamos que este é um grande problema. Mas o que eu quero aqui direcionar esta palavra é principalmente para aqueles que já foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, para aqueles que têm uma fé comum, para aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo, para que aprendam e para que saibam que precisam ter uma atitude, uma postura totalmente diferente do que tem acontecido no mundo à sua volta. É bem possível que diante de tantas situações, de tantas coisas que acontecem, nós muitas vezes corremos o risco de perder a sensibilidade ou de perder a percepção de fato de quem somos. Primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos filhos do reino. Nós não pertencemos mais a esse mundo, mas pertencemos ao reino de Cristo. Se você de fato é servo de Deus, se você entregou sua vida a Jesus Cristo, se você foi regenerado, se você foi adotado como filho, então você tem uma postura diferente a apresentar diante da sociedade, a reagir diante das circunstâncias na sociedade. Então é disso que nós vamos falar hoje, é desta situação. Então nós observamos as pessoas normalmente cheias de indignação, iradas, coléricas, furiosas, entendeu? São sentimentos que, por qualquer coisa, por talvez uma conversa mal colocada, uma reação de repente diferente daquilo que a pessoa teve, e as pessoas têm esses sentimentos e essas manifestações, ou seja, são situações que dominam essas pessoas. Então essas reações, na verdade, elas precisam ser dominadas antes que elas possam provocar um problema muito grande na nossa própria vida e na vida de outras pessoas. Porque, na verdade, pessoas que têm esse sentimento de ira, de cólera, furiosa, elas sofrem muito mais do que as outras pessoas. O grande problema é que muitas vezes por esse descontrole, por esse desequilíbrio emocional, ela acaba prejudicando outras pessoas e de repente cometendo terríveis injustiças em relação às outras pessoas, pelo fato dela não ter um controle emocional definido. Então nós temos aqui que entender que esse tipo de reação pode ser uma reação que leve a pessoa a pecar. Quando nós não controlamos os nossos sentimentos, quando nós não controlamos aquilo que nós expressamos, quando nós não atendemos de forma adequada, de forma apropriada, esse tipo de emoção, nós então podemos cometer pecados, nós podemos então estar transgredindo a palavra de Deus e não expressando a imagem de Deus. Então a pergunta que se faz é isso: será que nós podemos de alguma forma ficar muitas vezes irados sem nós incorrermos em pecado? Será que nós podemos de repente ter algumas reações, algumas situações sem pecarmos? Nós observamos que
Existem algumas situações que é bem possível que você fique indignado, é bem possível que você fique irado. Nós temos exemplo na palavra de Deus quando nós vamos aos evangelhos, no evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 5, João 2, versículo 14 a 17, nós encontramos ali o próprio Senhor Jesus Cristo irado contra as pessoas que cometiam pecado, por indignação, pela iniquidade, ou seja, mas a indignação de Jesus, a ira de Jesus, não fez com que ele pecasse. Era uma indignação que era o repugno, a rejeição ao pecado, a rejeição à iniquidade, mas que não o levou a pecar. Então nós observamos que não somente o filho, mas também o pai, ele também manifesta a sua ira, ele manifesta a sua indignação, devido à desobediência, devido ao pecado da humanidade. Então ele faz isso contra os filhos da perdição, porque Deus é um ser santo e perfeito, portanto o pecado sempre é coisa que o deixa indignado, sempre é coisa que o deixa irado, mas Deus, ele tem o controle da sua ira, e ele, quando ele não faz isso simplesmente por vingança, ele faz simplesmente quando ele age por justiça, ele age com senso de justiça. Então, mas diante disso, o fato de Deus irar, e o fato de Jesus Cristo ter se indignado, será que nós temos permissão para nós também manifestarmos esta ira? Será que nós podemos fazer isso? O que é importante nós observarmos é que nós precisamos reconhecer que a ira de Deus é perfeita, justa e justificável, enquanto que a ira dos homens é sempre injusta e injustificável. Tiago, a palavra de Deus lá em Tiago 1:20, Romanos 12:19, Gálatas 5:19 a 21, diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem, normalmente, ela tem uma sensação não de justiça, mas de vingança. E a vingança não pertence ao homem. Não cabe ao homem vingar, não cabe ao homem tomar decisões em relação a outra pessoa. Ou seja, nós precisamos entender que o motivo da ira precisa ser justo, ou seja, o motivo da ira precisa ser justo, e nós não podemos encorajar esse tipo de sentimentos, mas tem algumas situações em que nós podemos nos indignar. Nós podemos indignar com a injustiça, nós podemos indignar com o pecado, com toda sorte de maldade, com tudo que acontece à nossa volta. Mas essa indignação é uma indignação que nos leva a repelir e a rejeitar essas práticas, a não repetir, a não conformar com essas práticas erradas que acontecem à nossa volta. Nós não sermos, na verdade, cúmplices de uma situação totalmente equivocada ou errada que acontece à nossa volta. Por exemplo, quando você lê Êxodo capítulo 32, versículo 1 a 10, nós encontramos um Moisés totalmente irado, ele estava totalmente, ele foi tomado de uma fúria muito grande. Por quê? Ele estava no Monte Sinai, ele foi lá para receber a lei de Deus, ele foi receber as orientações, ou seja, o padrão, o código de ética do povo de Deus. E quando ele desce do monte, ele encontra o povo transgredindo exatamente aquele código pelo qual ele havia trazido, que eram os 10 mandamentos. Então, diante daquilo, ele atira as placas, ou seja, aquelas tábuas de pedra no chão, e nós observamos uma reação de ira por parte de Moisés. E nós observamos que Deus não o repreendeu por aquela atitude, porque ali naquele momento ele estava irado, porque as pessoas estavam pecando contra Deus, as pessoas estavam se rebelando contra Deus, estavam virando as costas para o Deus que tinha libertado deles do Egito, para o Deus verdadeiro, agora para adorar um Deus de ouro, um bezerro de ouro, obra das mãos de homens.
Então, naquele instante, Moisés ele estava ali agindo com justiça e ele estava chamando a atenção daquele povo para as coisas corretas e a maneira correta da adoração. Então, diante disso, ele fica furioso e ele tem uma reação. Então, diante disso, nós não devemos ficar indiferentes diante dos flagrante injustiça cometido contra o inocente, contra uma pessoa idosa, contra um indefeso, uma grávida, uma criança, um deficiente. Ou seja, nós não devemos ficar indiferentes ao vermos o nome de Deus ser enlameado, desonrado, ridicularizado ou blasfemado. Nós não podemos ficar indiferentes em silêncio quando nós presenciamos atos vergonhosos, maldosos ou violentos sendo cometidos contra os justos, quando os crentes são difamados, quando a igreja se torna alvo de caluniadores. Então nós não podemos, diante disso, nos calar. Então isso, ou seja, a reação nossa não é uma reação de vingança, mas é uma reação de defesa e de colocar a verdade no seu devido lugar, é de estabelecer a justiça onde ela precisa ser colocada. E não para nós podermos, de repente, fazermos vingança com as nossas próprias mãos, mas é para estabelecer aquilo que nós acreditamos que é a palavra de Deus e o que defende a palavra de Deus. Portanto, nós podemos entender que há momentos em que a ira pode se justificar, mas o que vai mostrar na verdade, o que nós vamos entender no final, será que valeu a pena o resultado desta ira? Será que a minha ira provocou justiça ou ela foi uma ira que provocou retaliação? A nossa ira, ela provoca mudança ou ela cria confusão? Será que nós conseguimos acertar ou destruir? Então a ira do justo, para poder ser uma ira perfeita, de acordo com a vontade de Deus, ela precisa provocar algumas coisas importantes. Ela precisa provocar justiça, ao invés de retaliação. Ela precisa provocar mudança, ao invés de confusão. Ela precisa provocar acerto, ao invés de destruição. Então, por isso, nós precisamos ter uma cabeça no lugar quando nós formos reagir diante de circunstâncias, diante de situações diversas que compareceram diante de nós. Nós não podemos agir por impulso, não podemos agir pela nossa própria, pelo calor da emoção, pelo calor da nossa emoção. Nós precisamos pensar quais são as motivações que estão nos levando a tomar certas decisões ou até mesmo a protestar e até mesmo manifestar a nossa indignação. Todas as nossas ações, elas precisam ser construtivas, precisam ser instrumentos de mudanças que melhore a vida das pessoas e da sociedade. Precisam ser coisas que consigam acertar a vida da sociedade ao invés de destruir. Então nós precisamos entender que a nossa manifestação precisa gerar uma conduta adequada, uma conduta apropriada, ou seja, uma pessoa destemperada, uma pessoa que no momento de cólera é capaz de levar o nosso julgamento e, ou seja, levar você além da razão. Isso não é justiça, isso não é conduta adequada. Quando nós formos tomar uma decisão e essa decisão levar-nos a fazer passar além dos limites da nossa razão, ou seja, se ela não expressar, se a nossa indignação não expressa uma exortação saudável, ela não tem o objetivo de restaurar, mas de destruir, se ela tiver desejo de repente de trucidar com o outro, essa indignação ela precisa ser contida, ela precisa ser controlada dentro do ser humano. Ele não pode expor essa ação dessa maneira. Então, ou seja, se nós não conseguimos controlar emocionalmente, ou seja, logo nós vamos ter problemas também físicos. Nós vamos se manifestar através da nossa agressão verbal, de agressão física. Quando nós nos indignamos e precisamos perder o controle, de repente as nossas palavras se transformam em palavras torpes. A nosso linguajar fica torpe. Quando a nossa reação ela fica agressiva, ela foge do nosso controle, quando ela parte de ser uma reação física, então ela já é uma reação fora da razão.
É porque essa pessoa está totalmente descontrolada. Então, uma pessoa, isso não é um padrão para cristão. O cristão não pode ser uma pessoa descontrolada, desequilibrada. Cristão precisa ser pessoa equilibrada. As suas reações não pode ser atitude de destemperamento, de um momento de muita raiva que impeça ele de fazer um julgamento e levar essa pessoa para além dos limites das razões. Então ele precisa agir dessa forma. Ou seja, nós precisamos manter o controle, nós precisamos manter a nossa ira sob controle, nós precisamos ter o controle. Não é a ira que tem que nos controlar, não é a raiva que tem que nos controlar, mas é nós que temos que controlar esses sentimentos. Nós precisamos ter esse controle, por isso que é o domínio. O cristão precisa ter esse domínio sobre os seus sentimentos. São sentimentos que foram afetados com a queda do homem pelo pecado, e ele precisa ser controlado pelo Espírito Santo através da oração. Então nós precisamos aprender mais a ouvir. O apóstolo Tiago, ele escrevendo na carta aos Tiago, capítulo 1, versículo 19, ele diz assim: que estejam prontos para ouvir e tardio para irar-se. Ou seja, quando nós fazemos assim, nós vamos evitar muitas situações constrangedoras. Depois, nós não vamos ter vergonha das nossas atitudes, das nossas reações, das nossas posturas, dos nossos sentimentos. Nós não vamos ter medo dos nossos sentimentos, porque nós vamos estar sempre preparados para ouvir. Então, a melhor maneira, em qualquer circunstância, é sempre escutar o outro. Nós não podemos achar que nós, por acharmos que temos razão, o outro não tem direito à palavra. Normalmente, uma pessoa irada, uma pessoa totalmente descontrolada, ela quer somente falar. Ela somente quer mostrar o seu lado, ela quer convencer a todo mundo que ela está cheia da razão. E ela não escuta o outro lado para tentar entender o outro lado. Então, no momento desse, o caminho, na verdade, é o caminho da empatia. Então, o apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele diz o seguinte, que ele tinha dominado o seu próprio corpo para ser sacrificado em nome da emoção. E ele disse: eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, inclusive pela ira, em 1 Coríntios 6, versículo 12. Então nós precisamos testar o nosso controle. Será que eu tenho domínio próprio? Será que eu de fato consigo controlar minhas emoções? Então a pergunta é: o que você diz quando você está irado? O que você fala? Já prestou atenção nas suas palavras? Você explode em linguajar torpe? Você lança acusações? Você faz ameaça contra as pessoas que irritou você? Mateus 5, 22, Jesus fala sobre isso. O que você faz quando você está irado? Você busca vingança? Você procura pagar com a mesma moeda? Você parte para a briga? Você costuma colocar o dedo na ferida? Ou seja, você costuma expor os podres e as fraquezas de quem o irritou? Leia Provérbios 29, versículo 22. Ou seja, nós precisamos entender o que nós sentimos, o que você sente quando está irado. Normalmente, é aquilo que nós dissemos. Uma pessoa irada, ela se sente no direito de julgar a todos, inclusive a Deus. Uma pessoa irada, ela comete tolices, ela fala coisas absurdas. Ela não consegue raciocinar, ela não tem capacidade de raciocinar de forma clara, de forma adequada. Nós observamos Davi quando ele pecou e ele manifestou uma tolice ao indignar-se contra uma decisão de Deus. Está em 2 Samuel 6, versículo 6 a 8. Agora nós observamos Jó. Jó, no capítulo 1, versículo 22, diz que ele não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Então esse é o modelo, quando nós podemos observar a maneira correta de nós reagirmos diante de algumas circunstâncias. Então, diante disso, o que nós aprendemos com esta lição? Muitos que acham que a explosão emocional é só uma questão de temperamento, quando na verdade trata de um terrível defeito de caráter, para um crente consagrado o que vale é o mandamento da palavra de Deus.
Efésios 4:31 diz o seguinte: longe de vocês toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Leia também Colossenses 3, versículo 8. Então nós observamos que a ira, aqui, a ira condenada. Em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo recomenda uma aparente tolerância à indignação, uma aparente tolerância à ira. Ele diz: irai-vos e não pequeis. Mas quando você prossegue na leitura do texto, ele diz o seguinte: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Qual que é a orientação que o apóstolo está deixando para nós aqui? É que por breve momento nós devemos deixar que a ira, nós não podemos deixar que a ira se transforme em uma animosidade, que ela é permanente. É possível que você fique irritado, mas ela não pode, ou seja, você não pode dormir com esta ira. Você não pode ir para a cama irado, você não pode ir para a cama com sentimento de vingança, com ódio no coração. Você não pode ir para a cama pensando em fazer maldade, fazer coisas mais. Você não pode colocar sua cabeça no travesseiro pensando nessas coisas. A ira tem que ser coisa naquele momento e logo que passar. Ou seja, a recomendação da palavra de Deus é essa, que nós não podemos agir contra o nosso próximo de forma nenhuma. Nós não podemos reagir. Se pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos tirar todo e qualquer sentimento negativo do coração. Ou seja, isso é o que leva as pessoas à destruição, que é a linha divisória entre uma ira justa e uma conduta pecaminosa. Se nós não prestarmos atenção nisso, muitas vezes nós vamos ficar a vida toda dizendo: não, eu tenho a razão, eu estou fazendo assim porque eu sou justo, eu sou isso. Quando na verdade eu estou em pecado, porque a minha ira, ela não está provocando reconciliação, não está provocando reconstrução, ela não está provocando conciliação, ela não está provocando comunhão. Ou seja, a minha ação, ela está trazendo divisão, trazendo problemas, trazendo sentimentos ruins. Então, qual é o conselho da palavra de Deus para nós não cairmos nessa armadilha dos nossos sentimentos? O salmista Davi, ele diz o seguinte: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Salmo 137, versículo 8. Então, qual que é a nossa sugestão? Ou seja, nós precisamos, primeiro, se você ficou irado, resolva imediatamente. Jesus disse isso lá no Evangelho de Mateus: se teu irmão pecar contra ti, se você percebeu que o seu irmão pecou, vai e reconcilia com ele. Vai correndo antes que ele vá e denuncie você. Nós não podemos cultivar sentimentos negativos em nosso coração em lugar de esclarecer fatos. Ou seja, nós precisamos esclarecer os fatos. Se você tem dúvida em alguma coisa, converse abertamente. O padrão da palavra de Deus não é nós provocarmos uma guerra, é não provocarmos uma batalha. Jesus Cristo, ele deu instruções, está no Evangelho de Mateus, quando ele trabalha a questão da reconciliação. Ele diz: se teu irmão pecar contra você, vai e fale com ele, você e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, você tem um outro caminho. O caminho não é você agredi-lo porque ele não quis dar atenção para você. O caminho não é você ofendê-lo verbalmente porque você acha que você tem razão e ele não. O caminho é você chamar 2 ou 3 testemunhas e novamente conversar com ele, buscando a reconciliação, buscando o apaziguamento. E quando isso não acontece, quando ele também não aceita essas 2 ou 3 testemunhas, você comunica à igreja. É assim que Jesus Cristo ensina. E se caso ele não quiser ouvir a igreja, é a igreja que toma a decisão em relação a ele, não você. Então aí Jesus Cristo, ele tira do indivíduo o poder dele fazer justiça própria. Nós não fomos chamados para fazer justiça própria, justiça com as nossas próprias mãos.
Nós temos que buscar a justiça, mas sempre fazendo de forma que essa justiça ela seja impessoal, não seja algo que venha trazer problema e que eu me autodenomine uma pessoa justa e uma pessoa correta. Quem toma a decisão em relação a todas as questões é a própria igreja, segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, quem cultiva sentimentos negativos em seu coração, quando ele não esclarece os fatos, ele vai colher inimizade. Veja só, Eclesiastes 7, versículo 9. Controle sempre o seu jeito. Controle sempre o seu jeito. É tolice alimentar o ódio. Na nova tradução da linguagem de hoje, Eclesiastes 7, 9. Então nós observamos que Saul, ele deixou levar pelos ciúmes que a popularidade de Davi provocou em seu ser, e que ele percebeu que aquilo ofuscava a fama dele. Está lá em 1 Samuel 18, versículo 11. Então o que ele fez? Diante disso ele permitiu que o sol se pusesse por muitos dias. Quantas perseguições e quantas incursões militares ele fez atrás de Davi para tentar capturar Davi, simplesmente por causa do ódio, por causa dos ciúmes. Porque Davi tinha demonstrado uma atitude e tinha sido elogiado diante dele. Então nós observamos isso, que nós precisamos entender que nem sempre nós podemos ter uma atitude e guardar no nosso coração ressentimentos. Outra coisa importante, não provoque, você não pode provocar. Ou seja, existe ocasião em que nós precisamos agir com diplomacia. Nós precisamos lidar com a pessoa, com pessoas de temperamento violento, com paciência. Nós não podemos ser agressivos, nós não podemos levar aquela filosofia do bateu, levou. Se a pessoa é agressiva, eu ir com agressividade para com ela. Na verdade, nós temos que ter uma postura de reconciliação ou de conciliação. Essa é a postura do cristão. O cristão ele não tem uma postura para provocar guerra. Nós fomos chamados para a paz. Nós não fomos chamados para a guerra. Nós somos chamados para falar com as pessoas em tom, mesmo que nós reprovamos a atitude das pessoas, nós podemos reprovar sem provocar. Nós podemos não concordar sem provocar. Ou seja, nós precisamos entender que nós precisamos usar a nossa inteligência, a nossa habilidade, o nosso tato, a nossa sensibilidade para mudar uma situação. Então, diante disso, nós precisamos entender que nós não podemos nos tornar uma pessoa inconveniente. Então, pessoas inconvenientes são pessoas que gostam de irritar os outros com palavras desagradáveis, com brincadeiras desnecessárias, brincadeiras talvez que ofendam as pessoas, coisas que mexem, que provoca a ira das outras pessoas. Se a pessoa age dessa forma, ela precisa mudar o seu comportamento. Ela não pode agir dessa forma. Então, o cristão, ele não pode ser uma pessoa inconveniente. Você tem que saber até onde você pode brincar. Você tem que saber até onde você pode expressar suas palavras. Você precisa saber até onde você pode ir. Porque quando você ultrapassa os limites, porque cada pessoa tem um temperamento, cada pessoa tem uma atitude, cada pessoa reage de alguma forma. E hoje nós vivemos num mundo em que existe uma campanha contra a questão do bullying. Então, ou seja, o cristão não pode ser um provocador, uma pessoa que faça bullying em relação aos outros. Ele precisa ser uma pessoa que respeite as diferenças que as outras pessoas possuam, sejam físicas, sejam emocionais, sejam elas quais forem. O nosso papel é exatamente esse. Veja bem, nós não podemos ter atitudes inconvenientes. Nós observamos o caso de Simei. Quem era Simei? Ele era um súdito de Davi. Ele foi inconveniente, ele instou Davi com seus comentários. O rei manteve a dignidade, mas aquilo causou maior impacto do que se ele tivesse retaliado. Está em 2 Samuel 16, versículo 5 a 13 e 19, versículo 18 a 19. Então, diante disso, nós observamos que um cristão, ele não pode ter a atitude de Sambalate, de seus companheiros de Tobias. Ele não pode ficar fazendo ameaças tolas. Ele não pode permitir que manobras escusas
coisas de repente simplesmente para satisfazer o seu ego, ou simplesmente para tentar desequilibrar uma pessoa que está numa posição de liderança, que talvez ele não concorde. Então ele precisa entender essas coisas. Então, diante disso, o que essa pessoa precisa fazer? Não fazer julgamento precipitado. Ou seja, se a gente não compreende a coisa da forma que precisa ser entendido, se não compreendeu bem, ou seja, se isso causar aborrecimento, ou seja, nós precisamos parar um pouquinho, nós precisamos refletir. Veja bem, Davi, quando ele ficou indignado, quando ele ouviu o relato do profeta Natan, veja só, a respeito do rico que roubou a ovelha de um pobre, nós observamos que a ira de Davi acendeu, ele ficou bravo. E ele nem percebeu que a parábola falava com ele. Está lá em 2 Samuel 12, versículo 4 a 5. Então, quando a pessoa ela não presta atenção nas palavras, mas ele tem um senso de moralismo, né? Um falso moralismo, que era o caso de Davi. Ele tinha pecado, ele tinha adulterado, ele tinha cometido um assassinato. E mesmo assim, quando o profeta chama, ele esquece de olhar para os outros, a visão dele de justiça em relação aos outros, mas ele esquece de olhar para si. Então, quando nós fazemos julgamento, foi aquilo que Jesus Cristo ensinou. Primeiro tire a trave que está no teu olho e depois tira do seu irmão. Nós, para fazermos julgamento, nós não podemos ser precipitados. Nós precisamos primeiro analisar a nós mesmos, ter uma referência adequada de nós mesmos em relação a nós, sabermos exatamente quem de fato somos, quais são nossas posturas, quais são nossas ações, quais são os nossos comportamentos, para nós podermos, de repente, julgar a outra pessoa. Então, a palavra de Deus, do apóstolo Tiago, ele diz assim: todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, para irar-se. Tiago 1, versículo 19 e capítulo 3, versículo 1 a 12. Então, nós precisamos estar prontos para ouvir, nós precisamos ser tardio para falar, nós precisamos ser tardio para irar, e então nós temos aqui um alerta muito importante do apóstolo Paulo. Ou seja, quando você lê o trecho lá de Efésios, capítulo 4, ele finaliza aquele trecho, ele deixa um alerta assim: não deis lugar ao diabo. Quando nós perdemos o controle das nossas emoções, quando nós não controlamos mais os nossos sentimentos, quando nós deixamos que a raiva, que a ira, que a cólera tome conta de nós, quem assume o controle das nossas vidas é o diabo. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele diz: não deis lugar ao diabo. Então, Paulo ele não estava insinuando que um crente irá estar totalmente à mercê de Satanás. Ou seja, mas o que ele está dizendo é que a ira descontrolada, ela pode dar oportunidade para o inimigo exercer influência sobre aquela pessoa, para que ela faça o mal. Então nós precisamos entender muito bem e prestar atenção nos nossos sentimentos, para não abrir esse espaço, esse caminho para que o diabo atue, para que o diabo trabalhe. Nós precisamos exatamente fazer de forma que o Espírito Santo possa trabalhar em nossas mentes e ele sim ter o controle das nossas vidas. Ele sim ter o controle das nossas emoções e não Satanás. Então, na verdade, Satanás ele usa as estratégias para tentação. No momento quando uma pessoa está irada, na verdade ele fica atiçando mais os ânimos, ele começa a instigar lembranças verdadeiras ou imaginárias para justificar aquela atitude. Ou seja, o diabo ele não tem poder para criar o pecado e introduzir no nosso coração, mas ele pode chamar a nossa atenção para uma fraqueza que nós já temos. O diabo ele trabalha só com os nossos pontos fracos. Ele não trabalha, ele não cria coisa em nós. Normalmente nós temos a natureza pecaminosa e ele vai detectar o ponto mais fraco daquela pessoa e é com esse ponto fraco que ele vai trabalhar para derrubar. Ou seja, quando nós pecamos, a responsabilidade não é do diabo, a responsabilidade é nossa. Quando você peca, a responsabilidade é sua, não é do diabo.
Ou seja, cada um é tentado pela sua própria cobiça, cada um seja atraído por aquilo que o seduz. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte, conforme Tiago 1, versículo 14 a 15. Então não adianta a gente tentar lançar a culpa sobre Satanás, porque Satanás, ele usa estratégia da tentação, ele usa estratégia do engano. Muitas vezes ele tenta desviar os nossos olhos, nossos ouvidos da verdade. Ele aponta para aquilo que a gente deseja ver e ouvir. Quantas vezes você foi incentivado, o seu coração, os seus sentimentos foi levado a você ver coisas, ou a olhar coisas, ou a desejar coisas diferente do que a palavra de Deus orienta, diferente daquilo que ela determina para você. Quantas vezes nós deixamos de atender o que a palavra de Deus fez para nós atendermos um sentimento da nossa carne? Então o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios 11, 3. Então Satanás, ele também usa a estratégia da acusação. Satanás, depois que ele nos engana, depois que ele nos seduz, ao ponto de nós perdermos a paciência contra alguém, depois que nós fazemos as coisas que nós caímos em desgraça, ou seja, ele vai constrangir a nossa consciência, ou seja, de forma que nós não creiamos na graça de Deus. Uma das coisas que Satanás tenta roubar dos nossos corações é a fé e a confiança na graça de Deus, que Deus é um Deus perdoador, um Deus misericordioso. Ele vai sempre tentar ficar falando aos seus ouvidos, no seu coração, ou usando pessoas para falar para você: mas você não é crente? Mas por que você fez isso? Por que você fez aquilo? E ele vai tentar ficar constrangindo você de tal forma para que você fique envergonhado e definitivamente desista do caminho de Deus. E aí você fala: não, eu desisti, eu não quero, só porque eu estou com vergonha pelo que eu fiz. Você pode ter essa atitude. E depois, só que você vai afastando. E quando você afasta de Deus, você afasta dos caminhos de Deus, e você começa a dar ouvido a essas vozes, você vai enfraquecendo espiritualmente, e quando você menos percebe, você está totalmente controlado por forças espirituais da maldade, porque ele vai acusá-lo, não porque de fato você é, porque você tem a graça de Deus que cobre, que purifica os seus pecados. Na Bíblia, o apóstolo João, escrevendo na primeira carta, capítulo 2, versículo 1, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e do mundo inteiro. Então Jesus Cristo, ele é o nosso advogado. Satanás quer fazer com que você não acredite nisso. Satanás quer fazer com que você deixe de acreditar nisso. Então você, de repente, você perdeu o controle, você não tem o controle de suas emoções, você pecou. Então qual é a solução? É dar vazão para esse sentimento, é aumentar esse sentimento? Não. Recue, curve-se diante de Cristo, arrependa dos seus pecados, confesse a Cristo, peça que ele o alcance pela sua graça, peça que ele o defenda, porque ele fez uma obra redentora, completa, definitiva e eterna na cruz do Calvário. Foi isso que Jesus Cristo fez por mim e por você. Então você não pode ficar refém das acusações de Satanás. Então, diante disso, nós precisamos entender que, na verdade, a ira, ela faz parte daquelas atitudes que nos levam, que leva as pessoas à destruição eterna. E essas obras são reconhecidas como obras da carne, que está em Gálatas 5, versículos 19 ao 21, que o apóstolo escreve: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva,
a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com estas. Repito o que já disse: os que fazem estas coisas não receberão o reino de Deus. A carne e o fruto do Espírito não podem andar em harmonia. É possível produzir de maneira que não é possível, ou seja, nós não é possível produzir aquilo que de maneira nenhuma pode produzir. Ou seja, os frutos da carne não produzem bem algum para as nossas vidas, só produzem males. Ou seja, o fruto do amor, ao mesmo tempo, ele não tem condições de nutrir os nossos corações. Ou seja, quem tem fruto do amor, ele não consegue, ele não pode nutrir no seu coração inimizade. Ele não pode guardar no seu coração inimizade. Não é possível nós exercitarmos o domínio próprio e viver tendo acesso de raivas, desequilíbrios, gritarias. Por isso o apóstolo diz: quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. Então o que nós precisamos fazer é o quê? Deixar o Espírito controlar as nossas vidas. Então, diante disso, o que eu falo com você? Que desafio eu faço a você? Se você até hoje foi uma pessoa daquelas que não gosta de levar desaforo para casa, daquelas que gostam de tomar satisfação de tudo, daquelas que gostam de agir de forma impulsiva, repense, mude de posição. Se você tem dificuldade de vencer esse seu sentimento, eu desafio você a curvar agora diante de Cristo e clamar misericórdia a Ele. Pedir para que o Espírito Santo entre na sua vida e assuma definitivamente o controle do seu coração e da sua vida. Que o Espírito Santo haja poderosamente na sua vida agora. Que Ele liberte você desta prisão. Isso está te fazendo muito mal. Está trazendo muito sofrimento para você. Você tem dificuldade de relacionar com as pessoas, dificuldade de relacionar com outras. Então deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Ore a Deus e diz: confesse seu pecado, confesse a sua fraqueza, abra o seu coração e diga exatamente isso que você é diante de Deus. E diga: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu perdão, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu não consigo dominar e controlar minhas emoções, mas agora eu entrego todos os meus sentimentos, todas as minhas emoções, todas as minhas vontades, todos os meus desejos ao controle do teu Espírito Santo. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver que homem, que mulher você será. Porque Deus estará controlando totalmente sua vida. Nesse momento nós iremos orar ao Senhor. Nós iremos falar com Deus. E eu quero convidar você, que foi tocado pelo Espírito Santo nessa noite, a se curvar diante dele agora. E eu daqui vou orar por você. E Deus vai entrar na sua vida e vai começar a fazer uma obra gloriosa. Porque, aliás, o Espírito Santo, ele foi enviado exatamente para isso. Ele trabalha uma obra que é a obra de santificação das nossas vidas, que nada mais é do que a transformação, é tirar os nossos defeitos, os nossos pecados e colocar virtudes, valores espirituais em nós. E Deus quer fazer isso na sua vida e na minha vida. E eu vou orar e Deus vai fazer isso. Amém? Antes de nós orarmos, nós vamos apresentar aqui os pedidos de oração. Tem pessoas que precisam da nossa intercessão e eu também vou pedir que você nos ajude em oração por estas pessoas que nós vamos citar os nomes aqui também, tá bom? Aí você da sua casa, de onde você está, reunido com sua família, vai apresentar a Deus estas pessoas que iremos falar. Amém? Então, nesse momento, nós vamos orar pedindo que Deus possa abençoar grandiosamente a vida das pessoas. Nós temos aqui o pedido da irmã Renailde, por seu cunhado Deusmar, que está com Covid-19. A diaconisa Ruth Nunes, ela pede oração por sua vizinha Lena e pela família da irmã da Lena, que estão com 15 pessoas com Covid-19. A irmã Ana pede oração por seu amigo Nico e sua família que estão com Covid-19. A irmã Edna pede pelo seu pai, o pastor José Francisco da Silva, por sua saúde.
A irmã Paulina pede oração pelo William, irmão da sua cunhada, que está internado em uma clínica psiquiátrica, para que ele possa sair logo. A irmã Wanda Quaresma pede oração por ela, pelo Murilo e pelo Paulo. A irmã Jaci pede oração para que Deus possa cada vez mais controlar a sua vida e as suas emoções. Nós vamos orar também pela irmã Patrícia Cerqueira, ela pede oração por ela, pois ela precisa também ter o controle do Espírito Santo cada vez mais na vida dela. Então nós vamos orar em favor dessas pessoas e pedir que Deus, por sua graça, abençoar grandemente e atender a vida de cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. Curve sua cabeça e ore a Deus juntamente comigo. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos pelo dom da vida, nós te louvamos, ó Deus, pela exposição da tua palavra, pela ação poderosa do teu Espírito Santo nas nossas vidas e na vida de cada pessoa. Pai, nesse momento nós pedimos que o Senhor possa agir poderosamente na vida desta pessoa, meu Pai, que até hoje ela tem entregado a vida ao Senhor, ela serve ao Senhor, mas ela ainda não consegue ter domínio próprio, ela não consegue controlar seus sentimentos. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor, por tua graça e misericórdia, assuma o controle e a direção da vida desta pessoa, de tal forma, meu Deus, que ela seja instrumento de paz, instrumento de reconciliação, instrumento de edificação, instrumento de amor, instrumento de alegria, instrumento de comunhão, instrumento de unidade, Senhor. Tenha misericórdia desta vida agora e haja poderosamente na vida dela, pela ação do teu Espírito Santo, Senhor. Pai querido, eu também suplico agora pelo Deus Mar, cunhado da irmã Renailde. Eu suplico pela saúde dele, ó Pai. Ele foi acometido pela Covid-19 e precisa de saúde nesse momento. Por isso eu oro em nome de Jesus. Estenda a tua mão poderosa sobre a vida do Deus Mar e o cure para a glória do teu nome. Pai, eu também oro pela família da Lena, Senhor, pela família da irmã dela, que estão 15 pessoas acometidas por esse vírus, meu Pai, que eles recebam a bênção da cura e a libertação em nome de Cristo Jesus. Opere poderosamente na vida deles, ó Pai. Oro também pelo Nico e pela família que estão com Covid-19, Senhor. Eu intercedo pela vida dele, eu suplico, ó Pai, Deus Santo maravilhoso, em nome de Jesus. Eu oro agora pela vida do pastor José Francisco da Silva. Deus, coloque agora a tua mão poderosa sobre a vida do teu servo e conceda saúde ao teu servo nesse momento, na autoridade do nome de Jesus. Que ele receba a bênção do Senhor, a graça e a misericórdia para a glória do Senhor Jesus. Meu Deus poderoso, eu peço em favor do William, Senhor, irmão da cunhada do nosso irmã Paulina. Meu Deus, queira curar, meu Pai. Ele foi acometido por uma doença psiquiátrica, Senhor. Que o Senhor possa tirá-lo daquele lugar totalmente curado e restaurado para testemunho do teu poder, ó Pai. Eu também oro pela Wanda, oro pelo Murilo, oro pelo Paulo, Senhor, por esta família abençoada. Continue abençoando, continue cuidando, continue colocando fé, paz, harmonia, conduzindo os passos deles, abençoando a vida financeira, a vida emocional, a vida afetiva, toda a vida de comunhão, a vida espiritual, Senhor. Estenda a tua mão sobre eles, meu Deus e Pai. Agora apresenta a tua serva, a irmã Jaci, Senhor. Ela reconhece, meu Pai, que ela precisa de mudanças. Ela reconhece, meu Deus, que ela precisa ter os seus sentimentos controlados, ó Pai. E eu peço agora, meu Deus, tenho certeza que nesse momento a tua filha está orando conosco, está clamando a ti, ó Pai. E eu peço que ela agora seja tocada pelo teu Espírito Santo e seja ajudada pelo Senhor nesse momento que ela tanto precisa de ti, ó Pai. Eu imploro em nome de Jesus. Também suplico pela irmã Patrícia, meu Pai, Patrícia Cerqueira. Pai, dai graça à tua serva, ajuda ela a controlar os seus sentimentos, as suas emoções. Deus, haja poderosamente na mente e no coração da tua filha, meu Pai. Nesse momento ela está desejando uma mudança, uma transformação. E a tua palavra diz que o teu evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E agora essas pessoas querem ter a sua vida
salva, controlada pelo teu Espírito Santo. Controle para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Meu Deus maravilhoso, continue abençoando cada vida, continue salvando, libertando. Eu oro pelas pessoas, ó Pai, que têm problemas emocionais, problemas espirituais, problemas psiquiátricos, Senhor, que elas recebam saúde, que elas recebam a cura, a bênção do Senhor, que o teu Espírito Santo possa agir mente no coração de cada uma dessas pessoas, de tal forma que elas possam ser abençoadas e ter uma mente totalmente saudável para a glória e para a honra do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, nós chegamos ao final de nosso culto de adoração ao nosso Deus e agradecemos imensamente a conosco aqui, estar conectado conosco nesse momento. Que Deus continue abençoando sua vida, que Deus continue conduzindo sua vida, que Deus continue transformando cada dia mais a imagem completa de Cristo. Porque, na verdade, quando nós pregamos essas palavras, isso são lições práticas. Então, precisa ser, são instruções para nós exercitarmos, para nós trabalharmos estas questões em nossas vidas e sermos transformados. É lógico que quando Deus lança essa palavra, Ele não deixa você sozinho nem a mim sozinho. Ele dá o seu Espírito Santo, Ele deu o seu Espírito Santo a nós para que Ele nos ajude, nos auxilie. O Espírito Santo está te auxiliando a cada dia, a cada momento, tá bem? Curve sua cabeça e nesse momento nós seremos despedidos com a bênção apostólica. Deus, nós te agradecemos por esse momento e pela vida de cada pessoa que esteve conosco até agora. Pedimos que eles continuem sendo cuidados e abençoados pelo Senhor e para isso dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com cada um de nós e todo o teu povo agora e sempre. Amém.